na época. Então, eles até toleram, mas quando ela engravidou pela segunda vez, um bispo virou para ela e falou assim: minha filha, você tem fé para tirar essa criança? Tira essa criança, minha filha. Tira essa Meu criança. Deus, meu irmão. Sim, sim, sim. Isso aí é o que mais acontece. O que mais acontece é exatamente isso. O Bispo Macedo, como as filhas dele não podem ter filhos, qual é a desculpa que a liderança universal vai trazer? Não, criança é um transtorno. Criança é um custo muito grande. O pastor que tem filho, ele não consegue ter disponibilidade para viajar, para fazer o que a gente manda. O casal, quando não tem filho, é mais fácil de você mandar ele sair de um lugar e ir para outro. Essa é a verdade, a realidade é essa. Então quando eu saí, quando eu falei para que eu não queria mais e fui para casa, graças a Deus eu não fui submetido a isso, até porque eu não crescia financeiramente. Se eu fosse um pastor que crescesse financeiramente, talvez, primeiro que eu não ia ficar, porque quando você, se eu tinha o desejo de fazer um trabalho espiritual, quem quer ser espiritual na Igreja Universal, quem quer ler a Bíblia, fazer estudo bíblico, não fica, Eric. Ô, Eric, a minha sogra, eu batizei a minha sogra. Eu batizei nas águas, só que na época eu não sabia que ela seria minha sogra. Ela não sabia que ela seria minha sogra. Eu batizei a minha sogra nas águas. Tanto que eu falo pra você que eu era o cara do batismo, que deixava lá no batismo. Deixa ele lá que vai batizar. Deixa ele lá no que. Ele batiza lá. Eu ficava batizando o dia todo. Eu batizei a minha sogra, não sabia que ela seria minha sogra. Que recentemente o Senhor a levou para. Ela morou comigo tem 5 meses que ela partiu. Meu sentimento aí, meu irmão, viu? Obrigado, obrigado. Ela morou comigo, seus últimos meses ela morou comigo como uma mãe para mim. E ela pertenceu à Igreja Universal e o pastor dela nem foi no sepultamento. Quem fez o sepultamento fui eu. A mesma pessoa que sepultou a velha criatura também fez o sepultamento e entregou ela para o Pai. Então foi uma honra para mim fazer isso e entender que eles não têm o menor sentimento de consideração pelas pessoas. Não tem. Não tem. O pastor, eu quando eu entrei, fiquei como pastor nesse período, auxiliando, fui para Minas Gerais. Lá fiquei muito doente, porque eu fiquei numa igrejinha pequenininha, saía de manhã cedo para convidar as pessoas, voltava à noite e adoeci. Aí eu fui morar com meu tio, a liderança falou: vai lá para a catedral morar com o teu tio. Olha, eu vou te contar, rapaz. Eu não quero usar termos nada acadêmico aqui, eu quero usar um termo mais acadêmico e respeitoso possível, mas como se diz no popular, eu comi o pão, eu comi o pão que o trevoso amassou e cuspiu. Porque eu morei com meu tio e eu entendi quem ele era de verdade. Cansei de ser colocado como você aqui, você não é nada, você é, desculpa o termo que eu vou usar com todo respeito, eu não quero falar Pode assim, ficar à mas vontade, pode ficar à vontade. eu vou falar aqui com todo respeito. Me desculpa quem está assistindo, mas vou repetir o que ele vai falar, o que ele falou para mim, com respeito, eu quero falar com vocês. Você é um cocô, cara, na frente de todos os pastores. Você é um cocô, você é o quê? Detalhe, quando eu fui pra Catedral de Del Castillo, que eu só vivi em catedrais, tipo assim, bota esse cara pra ir, bota esse cara pra ir, esse cara não cresce, esse cara não traz resultado. Aí um dia eu tava lá na Catedral de Del Castillo varrendo, como eu falei agora há pouco, passou um auxiliar de pastor do meu lado, de carro já, né, porque ele começou comigo, aí já começou a crescer, de carro, parou do meu lado: Davi, você ainda tá aí, Davi? Não, vem cá, Davi, vem cá. Faz o seguinte, Davi, faz o seguinte. Escuta o que eu vou falar pra você. Você quer crescer aqui dentro? Aí eu, crescer aqui dentro? Crescer. Eu entrei aqui dentro pra crescer. A obra de Deus é essa? É crescer? Que tipo de crescimento é esse que você quer que eu tenha? Aí ele falou assim: Davi, você tem que aprender a fazer o trabalho, Davi. Você tem que aprender a fazer o trabalho. Ô, Eric, na frente, próximo das principais catedrais da Igreja Universal, sempre tem uma gráfica, uma empresa, na maioria dos casos, associada à própria Igreja Universal, que faz venda de envelopes de campanha. É um comércio que gira em torno disso. Então, na Igreja Universal, só tem duas opções, o pastor. Ou ele não concorda, ele entende que aquilo ali não tem nada a ver com o evangelho, ele sai fora, ou ele permanece. É claro que eu tenho que abrir parênteses para vários casos aí. Tem situações de pastores que a esposa está extremamente doente, ele não pode sair, porque
tem muita coisa para se falar em relação a isso, porque a Universal tem um plano de saúde. Ela tem um plano de saúde próprio. O Bispo Macedo tem um hospital próprio em São Paulo. Um hospital que custou mais de 100 milhões de reais, que é um dos mais tecnológicos do mundo. O membro da Igreja Universal tem que depender do SUS, do Sistema Único de Saúde, quando está doente. O obreiro, que é voluntário, ele precisa ficar na fila esperando, ele que contribui com dízimo, oferta, ele não tem, tá, às vezes, em muitos casos, plano de saúde, mas o Bispo Edir Macedo tem um plano de saúde, que é a Live Empresarial, que é associado ao grupo dele, e um hospital só para ele, que é o Hospital Moriá, em São Paulo. Então, todos os pastores são obrigados a ter um plano de saúde, que inclusive, no caso dessa esposa de pastor que eu falei agora há pouco, que ficou grávida, e o bispo orientou que ela ordenou, falou, olha, tira essa criança, o plano de saúde da Igreja Universal dos Pastores não cobre gestação. Então, se a esposa do pastor ficar doente, se ela ficar gestante, se ela ficar gestante, o plano de saúde que o pastor tem não cobre isso. Se vire, ninguém mandou você ter filho, o problema é seu. É assim que é falado lá em cima, é assim que é falado. Aí essa esposa, o que ela fez? Ela teve que contratar um plano por fora para fazer o pré-natal dela, fazer todo o procedimento, porque eles não cobrem isso. Então, voltando à questão, tem muitos pastores hoje que, por exemplo, ele ganha 5 mil reais, pastor casado. Vamos supor, vou fazer um exemplo de um caso que é conhecido próximo. Ele é casado e tem uma filha. Que já é muito ruim para eles isso, né? Casado, tem uma filha, mas tudo bem. Tá lá. Ele ganha 5 mil. 5 mil vem no contra-cheque. Sabe quanto que ele recebe na mão dele? 3 mil, 2. Quem dera se fosse. 1.200. Meu Deus do céu, meu irmão. 1.200. Aí você vai perguntar assim, ué, Davi, mas cadê o restante do dinheiro? Sabe onde está o restante do dinheiro? Eu vou contar uma historinha para você aqui, verídica. Não vou citar o nome dos bois. Eu posso falar que é o Clodomir, que está lá nos Estados Unidos, que é o bispo. Teve uma reunião em que apresentaram a cabeça desse sujeito. Esse sujeito que ganha 1.200 chegou para o bispo, o chefe dele, e falou assim, bispo, eu não quero mais o plano de saúde, bispo. Não quero mais, quero que o senhor cancele, tá muito caro, eu acho que era 700 reais por pessoa, não interessa a idade, é 700 reais. Tipo assim, aí ele chegou pro bispo e falou, bispo, não quero mais não quero mais. Ele achando com ele o seguinte, agora vai sobrar um dinheirinho, poxa, eu vou, né, vai cortar o plano, vai sobrar um dinheirinho, né, pensando com ele. Chegou pro pastor regional dele, aí o pastor chegou pro bispo, pro líder dele e falou, bispo, tem um pastor lá na minha região que falou que não quer o plano de saúde. Aí o bispo falou assim, ele não quer não? Ele não quer o plano não? Tá bom. Então tu vai falar o seguinte pra ele. Chega pra ele e fala assim, tu não quer? Então qual é o teu nome? Dá o teu nome aqui. Tu não quer, né? Então tudo bem. Então você não vai ter acesso ao plano de saúde, tá? Não vai ter mais. Aí o pastor, mas em compensação vai continuar sendo descontado a tua folha, tá? Usando ou não usando, vai descontar a tua folha. Então é assim que funciona. Lá o pastor não tem vez. O pastor é um escravo, é um funcionário da Igreja Universal. Ele é um funcionário. E quando eu comecei a perceber isso, Eric, eu falei, tá errado, cara. Eu não posso concordar com isso. A minha vida vai ser de meta de arrecadação. Quando eu fui para a Catedral de Del Castilho, eu comecei a refletir. Eu comecei a fazer aquilo que todo aquele que crê deve fazer. Eu comecei a usar isso aqui, ó. Na verdade eu já usava. Não, na verdade eu já usava isso. A minha esposa, que eu casei depois que eu saí da Igreja Universal, depois que eu deixei de ser pastor, que eu casei com a minha esposa, que foi obreira há alguns anos, eu fazia estudos bíblicos para os obreiros. Eu fazia estudos bíblicos, mas o meu regional falava, Davi, para com isso, Davi. Esquece igual de estudo bíblico, vai deixar eles malucos, Davi, vai fazer eles ficar fanático. Mas não. Eles não têm interesse que a pessoa saiba da verdade. Eles não têm interesse que as pessoas saibam a diferença da antiga aliança para a nova. Eles não querem que a pessoa saiba o que é graça. Eles não querem que a pessoa saiba o que é isso. Não querem. Então, eu comecei a ir dentro da Bíblia e falar, peraí, Senhor, eu não entrei para ser um mercenário.
para fazer da vida das pessoas o meu negócio. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. Aí um belo dia, no ano de 2008, eu cheguei, eu entrei em 2003, saí em 2008, fiquei 5 anos. Em 2008, na catedral, cheguei pro pastor, que era o responsável lá. Pastor, eu vou para casa. Chega. Eu não entrei para ser mercenário. Falei na cara dele. Aí ele, que isso, Davi? Você tá maluco? Você tá perdendo a cabeça, o teu tio é bispo. Você tá doido? O teu tio vai arrancar tua cabeça. Eu falei, que arranque. Não tô nem aí. Eu vou para casa. Não tô nem aí o que vai acontecer. Desculpa, com todo o respeito que tá assistindo, que se dane. Eu quero ir para minha casa porque eu não entrei para isso. Eu estudava, fazia curso, tive que abandonar tudo para ser pastor e agora eu tô vendo que eu sou um vendedor aqui dentro. Eu tenho que vender livro, eu tenho que bater meta. Se eu não bater meta, eu sou cobrado, eu sou punido. Que história é essa? Não quero mais não. Fui para casa. Peguei minhas coisas, ó. Fui para casa. Cheguei em casa. Tive uma experiência. Uma situação que eu passei. Que aquilo ali revelou, acabou de sacramentar o que de fato era a Igreja Universal. Que até então eu não conhecia os bastidores como eu sei hoje. Hoje eu sei muito sobre a Universal. São anos de experiência dos bastidores. Mas na época eu não sabia de nada. Quando eu saí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar. Pesquisar, porque os bispos da Igreja Universal falam que recebe ajuda de custo. O próprio Edir Macedo diz que ele não tem nada. No nome dele, nós vivemos uma vida simples. Eu comecei a pesquisar. E sabe o que eu encontrei? Eu encontrei diversas empresas ligadas aos bispos da Igreja Universal. Empresas milionárias ligadas a eles. Aí eu, poxa, peraí, que história é essa? Então é assim que funciona? Eles são o quê? São empresários ou são laranjas do Bispo Macedo? E eu falei, não, peraí. Aí eu lembro, Eric, com clareza, eu fui para casa, no mesmo dia, eu fui na casa da minha avó, que era obreira, mãe de bispo, tava todo mundo lá. Todo mundo na casa da minha avó, meu pai também tava lá, que era obreiro. Eu liguei pro meu pai e falei, meu pai deve assistir essa live, meu pai é membro do meu canal, meu pai, eu falo com ele todo dia, ele sabe disso. E ele assina embaixo do que eu falo. Quando eu fui pra casa, quando eu liguei pro meu pai, ó, tô indo embora. Isso aqui é uma sem vergonhice, pai. Isso aqui é uma sem vergonhice. Porque esses caras só querem saber de dinheiro. Eles não estão nem aí pras pessoas, nem aí. Aí meu pai falou assim, então vem pra casa, tá bom, não sei o que, vem meu filho, tal. Meu pai já foi mais a meu favor, apesar de ter sido obreiro há muitos anos, há mais de 20 anos. Então, quando eu fui pra cá, só pra poder passar a palavra pra você, se você quiser fazer alguma pergunta. Não, fica à vontade, pode ficar à vontade. Quando eu fui pra casa, ou melhor, pra casa da minha avó, que eu falei a você que eu fui, olha o que aconteceu, eu tava no sofá. Na casa da minha avó ficava um sofá um de frente para o outro, minha avó quando estava viva, e tinha um telefone, aquele de gancho, né, aquela casa dela antiga, o telefone de gancho do lado dela, o telefone toca, minha avó atende, quem era? O meu tio bispo. Quer dizer, ele já estava sabendo que eu tinha pedido para sair. Aí, de frente para ela, minha avó levanta, passa o telefone para mim, meu pai senta no lugar dela de frente para mim e o meu tio começa a me esculachar pelo telefone, o bispo, chamado Gerson Vieira. Bispo Gerson Vieira. Ele me liga, ô rapaz, você tá perturbado? Você tá maluco? Quem mandou você sair? Quem mandou você sair? Eu mandei você sair? Aí eu fui, eu tava com sangue quente, né, na ocasião, aí eu botei tudo para fora. Só tem bêbado. Os caras enchem a cara de cachaça. Os caras são uns hipócritas. Os caras só querem saber de dinheiro. Comecei a botar tudo pra fora. Meu pai tava na minha frente ouvindo eu falar, nervoso. A minha veia do pescoço aqui, alta. Aí meu pai foi tipo aquela da turma do deixa disso. Meu pai, não, meu filho, calma. Aí meu tio falou assim pra mim, ó, meu tio bispo da Universal. Bispo da Universal, meu tio, falou no telefone pra mim. Falou assim, olha, eu vou dar uma ordem para botar você na rua. Por que vou dar uma ordem? Porque a família toda obreira, toda na dependência dele. A casa que minha avó morava, alugada pela Igreja Universal. Caramba, velho.
Então, toda a família na mão dele, porque é assim que eles trabalham, é com ordem. Aqui é ordem, eu mando, você obedece. A Igreja Universal funciona desse jeito. É que a pessoa fica dependente dele, né, Davi? Exato, exato. Por isso que o pastor não pode estudar, não pode fazer faculdade, porque ele fica na mão do Bispo Macedo. Então o meu tio falou para mim, eu que pedi para sair, porque eu não aceitei a patifaria, a sem vergonhice. Eu falei, eu quero sair fora. Aí meu tio fala, eu vou dar uma ordem para botar você na rua. O Bispo Macedo, inclusive em discursos, nos últimos discursos que ele fez, chamando o pastor de pilantra, ex-pastor sai porque é pilantra, sai porque é vagabundo, que isso é uma ofensa, porque eu pedi para sair justamente para não ser um pilantra como ele. Eu não quis ser um pilantra como o Edir Macedo. Eu pedi para sair porque eu quis viver na verdade. Não foi para isso que eu entrei. Então, quando meu tio falou aquilo para mim, eu lembro dos discursos que a Universal faz nos bastidores. Sempre fazia, pastores saíram e hoje estão na Rua da Amargura. Mas quem jogou o pastor na Rua da Amargura, Eric, foram eles. Porque o pastor não pode estudar, não pode fazer a faculdade. Quando o cara sai, o cara tem que recomeçar a vida dele de novo. Do zero, né, mesmo? Do zero, do zero. Aí eu tive que recomeçar tudo de novo. Mas eu saí com a minha consciência em paz. Só que tem um detalhe aí, Eric. Tem um detalhe. Eu escrevi recentemente um e-book chamado A Síndrome de Abraão. O que é a Síndrome de Abraão? A Universal ela promove uma lavagem cerebral tão profunda que a pessoa aprende que não existe outra saída, não tem outra porta. Ela é a última saída, a última solução, é a igreja verdadeira, exatamente aos moldes da igreja romana uns séculos atrás. Então aqui é a única esperança. Agora eles estão mais flexíveis por causa da política. Eles precisam de outras igrejas por causa do voto. Mas eles sempre pregaram isso. Aqui a última esperança da humanidade somos nós. E eu, como era nascido e criado na Universal, falei para mim mesmo, eu vou só assistir as reuniões, mas eu não quero mais fazer parte de nada. Eu continuei na Universal assistindo as reuniões. Só que o conflito, meu caro, o conflito ia continuar, porque eu ia olhar pro cidadão lá, falando um monte de abobrinha, eu falar, tá errado, isso é mentira, isso não procede. Um ano depois que eu deixei de ser pastor, eu me casei, eu falei, eu quero ajudar as pessoas, eu me tornei obreiro da Universal junto com ela. E ia pra reunião de obreiro falando assim, esse pastor é um sem vergonha. Minha esposa, garoto, tá maluco? Para de falar, garoto, cala a boca, fica quieto. Eu falava, isso aí é mentira, isso é o falso evangelho. Às vezes na catedral, eu ia pra catedral numa reunião principal do bispo, ele falava, eu ficava assim, ó, sem vergonha, né, cara? É um sem vergonha. Minha esposa, garoto, tá louco? Para de falar, tá maluco? Você tá doido? E eu falava assim, botava pra fora, que eu sempre fui assim, você tá errado, tá errado. Eu não vou concordar, não vou tolerar. Efésios capítulo 5. Eu não vou ser cúmplice das obras infrutíferas, não concordo, até que eu saí definitivamente. Eu saí definitivamente, mas a minha saída foi assim, eu recebi ameaças, eu fui ameaçado, isso porque eu pedi para sair. Eu não concordei com as hipocrisias. Desculpa, meu irmão, vou deixar para você fazer alguma pergunta. Que eu tô não, fica à vontade. A gente está aqui para lhe ouvir mesmo. Fica à vontade. Aqui é assim. Pode falar. Se quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, fica à vontade. Não, vai aí. Na hora eu falo aqui. Pode ficar tranquilo. Então, vai adiante. Vai adiante é basicamente isso. Eu, quando fui colocado como auxiliar, você é outra realidade. A não ser que o auxiliar fique numa catedral. Entendeu? Então hoje, depois que eu saí, há uns 7 anos atrás, mais precisamente, que eu dei início a esse trabalho jornalístico que eu faço, é de suma importância para as pessoas saberem o que acontece de verdade nos bastidores da instituição. São muitas situações das quais eu nem posso falar publicamente, eu não posso. Hoje, a instituição Universal ela se tornou uma das empresas de uma holding muito grande, são em torno de 150 empresas. Inclusive esse livro que está aqui em cima, aqui, ó, O Reino, que é do jornalista Gilberto Nascimento, esse livro aqui, que é um dos maiores fenômenos da literatura, falando sobre a Igreja Universal com respaldo, documentações há mais de 14 anos, ali vai trazer um exemplo de todas as empresas ligadas ao grupo da Igreja Universal, aí, na questão das empresas.
Bispos com nomes em empresas. E eu fiz isso, Eric. Eric, eu me encontrei com meu outro tio bispo, aí o pau quebrou. Por quê? Eu fui na casa da minha avó, ele foi visitar a minha avó com a minha tia. Eita, meu. Chegou lá, eu falei, não, é agora. O pau vai quebrar agora. Eu falei pra ele, vem cá, me tira uma dúvida aqui. Que história é essa de bispos terem empresa no nome? Esses caras são o quê? São laranjas? Que conversa é essa de ter empresa de aviação, táxi aéreo, um monte de empresas que não tem nada a ver. E até hoje, se as pessoas pesquisarem, elas vão ver bispo, por exemplo, o bispo Adilson Silva, lá do Templo de Salomão, ele é um empresário. Ele é um dos sócios de uma empresa de segurança chamada Centurião, no Brasil inteiro, onde tem a Centurião. As principais catedrais têm uma empresa de segurança chamada Centurião ali. É do bispo Adilson Silva. E isso as pessoas não têm acesso. As pessoas não têm acesso a essas informações de questões empresariais. E eu não estou nem falando das heresias. Não estou falando das pressões a gente psicológicas. Nem entrou ainda lá. Nem entrou ainda aí. Nem entrou porque tem questão de trauma psicológico, tem questão de crimes envolvendo bispos da Igreja Universal, pastores, crimes de, eu não vou usar a palavra para não cortar o alcance do teu vídeo, de assar, onde um menino foi queimado vivo por pastores da Igreja Universal. Não estou nem entrando nesse mérito, cara. Não estou nem falando isso. Mas se eu falar de heresias, por exemplo, rituais que são promovidos dentro da instituição, dos montes.